Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 15 de agosto de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículo do 13 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre ela e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é somente 2 versículos, mas nos traz uma dimensão, uma profundidade muito grande, na dimensão do acesso das pessoas a Jesus. Muitas vezes, como nós vemos no Evangelho de hoje, eram levadas pessoas, Jesus onde estava, eram grandes multidões que estavam ali. Muitas vezes Jesus e os discípulos não tinham nem tempo de comer por tantas pessoas que precisavam ser atendidas. E hoje, em especial, traz as figuras das crianças que eles levavam para que Jesus pudesse abençoar. Esse é um gesto que até hoje se está caindo em desuso, mas a questão da bênção, né? A imposição das mãos, a bênção dos pais e das mães, dos avós, dos tios, é essa bênção que eles precisavam e eles queriam que Jesus desse àquelas crianças, fizesse uma oração, desejasse algo de bom para aquelas crianças. E aí os discípulos a repreendiam, não queriam que o Cristo, que Jesus, fosse incomodado por aquelas crianças, por coisas tão simples, né? E Jesus vai dizer: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Verdadeiramente, Jesus anteriormente fala aos discípulos que aquele que quiser entrar, ser o maior no reino do céu, se faça como as crianças, que sejam puras e humildes de coração, que tenha a inocência, que não seja contaminada pelas coisas desse mundo. Por isso que Jesus tem esse apreço especial com as crianças, por causa da sua natureza de inocência, de pureza. Nós sabemos que a natureza da criança é essa, da pureza. Quando ela gosta de uma pessoa verdadeiramente, ela realmente gosta. E quando ela não gosta, realmente ela não gosta, não tem quem faça dela se aproximar de uma pessoa, gostar da pessoa, por causa da pureza do coração dela. Elas não têm essa maldade, não têm a malícia que é colocada no coração de cada um de nós, muitas vezes por uma amizade, com interesse. Jesus preza pela graça dessas crianças justamente por causa disso, porque aqueles que herdarão o reino dos céus precisarão ter seu coração puro, precisarão ser como essas crianças. Que nós também não sejamos como os discípulos de Jesus, que muitas pessoas que procuram a Cristo, em vez de nós sermos um facilitador para que essas pessoas também conheçam a verdade, que essas pessoas também conheçam a vida, que possam viver uma vida nova. Muitas vezes nós impedimos essas pessoas de se aproximarem do Cristo. Muitas vezes, em vez de sermos facilitadores das pessoas chegarem à igreja, das pessoas terem uma vida nova, muitas vezes nós impedimos por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Achamos que o reino de Deus somente é para nós, mas Deus quer que todos se salvem. Portanto, é missão de cada um de nós de sermos discípulos e anunciadores da palavra de Deus. Foi por isso que Jesus disse: vão ao mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O reino de Deus não é para aquelas pessoas que são selecionadas, são escolhidas, claro que serão selecionadas e escolhidas, mas o reino de Deus é aberto a todos. Que nós, a cada dia da nossa vida, possamos ter esse coração manso e humilde, esse coração inocente, e que nós sejamos esses facilitadores, em vez de ser impedimento das pessoas se aproximarem de Cristo, que nós sejamos facilitadores, que para que outras pessoas também conheçam a graça, o amor, a bondade e a misericórdia de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenhamos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.